Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. O tema central deste Sermão do Monte são assuntos que estão relacionados com a aplicação da vida direta. Jesus, ele não fala de aspectos filosóficos nesse sermão, mas ele fala de algo prático. Ele fala de algo que você deve viver. Ele não fala de artificialidade. Jesus não fala de aparências no cristianismo, mas ele fala daquilo que é essência. E quando você vive a essência do cristianismo, o sentimento transborda. A percepção passa às pessoas que estão à sua volta. Eu lembro-me de uma igreja na qual eu fui pastor, e estávamos fazendo uma programação especial, e uma senhora estava pela segunda vez acompanhando a programação. Um dos líderes se aproximou de mim e falou assim: pastor, o senhor não quer conversar com a dona Noga? Porque ela está vindo hoje pela segunda vez, mas ela já quer ser batizada. E eu falei assim: claro, eu converso com ela, entender um pouquinho melhor, né, por que a decisão do batismo. E aí eu fui conversar com ela e perguntei: quantas vezes a senhora já veio numa igreja adventista? Ela: 2. E o que a senhora conhece da igreja adventista? Eu falei assim: eu não conheço nada. É a segunda vez que eu estou aqui, mas eu já quero ser batizada. E eu pergunto assim: e por que a senhora quer ser batizada se a senhora não conhece essa igreja? Ela falou assim: porque aqui as pessoas são felizes. Aquilo me marcou. Ela foi batizada um tempo depois, não naquele dia no qual ela queria ser batizada. Ela fez os estudos bíblicos e foi batizada. Eu a batizei e ela já descansa no Senhor. E foi até o seu último dia de vida fiel à igreja. Mas eu quero me concentrar na palavra dela. Eu quero me batizar nessa igreja porque aqui as pessoas são felizes. Porque o sorriso no rosto daqueles que estavam à porta, o carisma daqueles que estavam no louvor, o estudo da palavra, isso você não conquista com um jogo de aparências. Isso não dá para performar, não dá para ser ator, porque isso tem a ver com a essência, porque este poder do Evangelho que Jesus prega no Sermão do Monte, é um poder que transforma o ser humano de dentro para fora. O Evangelho é inútil se eu não o vivo, se eu não o aplico, se eu fico apenas no discurso verborrágico, isso não tem impacto nenhum. Agora, cuidado antes de olhar para o outro, porque esta análise do Evangelho transformando de dentro para fora é uma autoanálise. Não compete a ninguém julgar o outro, não compete a ninguém olhar para o outro. É você com Deus, é você consigo mesmo. Esse Evangelho está transformando você? Sabe o que significa a palavra hipócrita? No grego, a palavra hipócrita significa ator que usa máscara. O Sermão do Monte é um combate à hipocrisia. Hipócritas são aqueles que usam a religião para esconder os seus pecados. Hipócritas são aqueles que estão preocupados em como os outros percebem, mas eles não estão preocupados em ser. Performam. Atrizes e atores no palco da vida. Mas para eles não há espaço no Sermão do Monte. Porque Jesus fala de essência, é essa transformação que mexe com as estruturas do ser humano. E se o Evangelho não mexe com a sua estrutura, é porque o Evangelho que você está lendo ainda não é o Evangelho que deve ser lido. Talvez você está usando máscaras e as máscaras precisam ser tiradas. Para tratar da essência do cristão, Jesus começa ensinando e tratando sobre bem-aventuranças. Este termo, ele tem muitos significados, mas em si, o bem-aventurado ou o beato, é aquele que entendeu o contraponto do Evangelho relacionado com as aspirações do ser humano. Porque Jesus, ele fala sobre aquilo que de fato realmente vale a pena, ou aquilo que de fato deveria ser a nossa preocupação. Não é nossa preocupação dinheiro. Há um tempo atrás,
Eu visitei um empresário muito bem sucedido, que um dia pertenceu à igreja e que hoje não pertence mais. E eu ouvi dos seus lábios algo que eu ainda oro para que ele um dia se arrependa do que ele falou. Porque ele falou assim para mim: pastor, para mim, igreja é como uma anestesia. Vocês cantam de ter uma mansão no alto do monte. Pois bem, pastor, eu já tenho. Eu não preciso esperar que um dia eu terei, porque eu já tenho agora. Bom, disse eu a ele, mas a gente canta de uma mansão no alto do monte, onde não vai ter mais cemitério. Lembre-se que a sua mansão no alto do monte um dia vai ficar, porque você vai. As mansões ficam, os prédios não nos acompanham, o dinheiro não vai para a sepultura. Os faraós no passado se enterravam com tesouro. Então Jesus, ele vai combatendo aquilo que às vezes damos tanto valor, como o trabalho frenético, os prazeres desenfreados, os relacionamentos, conquistas, viagens, poder. O Sermão do Monte trata de outros aspectos da vida para nos mostrar o mapa da felicidade. Jesus fala de identidade, quem devemos ser. Jesus fala de missão, o que devemos fazer. E Jesus fala de recompensa, qual é o objetivo. E a pergunta agora é: e quem são esses bem-aventurados? Quem são aqueles que vivem a essência do que Deus quer e espera? Ele começa a descrever: bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Ser pobre de espírito, em outras palavras, é ser humilde. E humilde é aquele que tem uma visão correta sobre si mesmo. Os pobres de espírito são aqueles que fogem da autoexaltação. São aqueles que não estão preocupados com destaque, status ou posições. São aqueles que são simples, são aqueles de fácil trato. Mas a gente usa esse termo de pobre de espírito para uma outra coisa nos nossos dias. Pobre de espírito é uma pessoa muito mesquinha, mas não tem nada a ver com o contexto bíblico. O pobre de espírito bíblico é aquele que aprende a enxergar-se como de fato é. O pobre de espírito não tem dificuldade com o espelho, e muitos de nós temos dificuldades com o espelho. E eu não estou falando do espelho físico, estou falando com o espelho da gente se enxergar quem de fato nós somos. Bom, Jesus continua: bem-aventurado aqueles que choram. Chorar significa que você não perdeu a sensibilidade. Chorar significa que o seu coração ainda se entristece, porque um coração que não se entristece mais se torna um coração indiferente. Há pessoas que já nem se comovem mais com tragédias. Bem-aventurados são aqueles que não se permitiram transformar-se em blocos de gelo. Pastor, mas é muita tragédia. A gente vai aprendendo a ficar insensível. Sim, se a gente vai aprendendo a ficar insensível pela tragédia, temos que aprender agora a nos sensibilizar outra vez. Deus permite as minhas lágrimas para estampar na minha cara a minha vulnerabilidade, para me recordar da minha limitação, da minha pequenez, da minha impossibilidade. Deus permite que eu chore para recordar-me da minha humanidade. Por isso, se você chora, lembre-se que você é bem-aventurado. Se você se compadece daqueles que sofrem, você é bem-aventurado. Jesus diz: bem-aventurados são também os mansos. Sabe o que é uma pessoa mansa? É aquele que não se tornou a imagem e semelhança do seu algoz. Manso é aquele que não se torna como os seus inimigos. É aquele que não quer viver de vingança. Devolvemos na mesma medida ou queremos devolver pior para mostrar que nós ganhamos? Há uma frase que às vezes é repetida por aí e que jamais deveria estar no nosso vocabulário. Sabe qual é? Sou cristão, mas não sou bobo. Já falou isso? Não se denuncie. Sabe o que me vem na cabeça com essa ideia de sou cristão, mas não sou bobo? Se você bater de um lado do meu rosto, não vou te dar o outro lado porque eu não sou bobo, eu vou bater no seu outro. Se prepara, é melhor ter um plano odontológico. Muito bem, você é cristão, mas não é bobo, mas jogou fora o evangelho.
E às vezes a gente acha que ser manso é ser bobo. Mas quem está falando bem-aventurado os mansos é Jesus. Moisés foi chamado de manso. Jesus era manso. Nós não podemos usar a frase eu sou cristão, mas não sou bobo, para justificar a maldade, ou para justificar o toma lá da cá. Há uma sublimidade no ensino de Cristo, porque se uma pessoa vem e me bate, o que essa pessoa quer que eu faça com ela é que eu bata, que eu revide. Agora, quando eu não revido, eu estou dizendo, não é você que me estimula, mas é Deus. Não é você que me agride, que agora vai me levar a te agredir também. Porque eu não sou estimulado por você, mas por Deus. Isso não tem nada a ver com ser bobo. Isso tem a ver com ser regido por Deus. Talvez uma das maiores dificuldades dos casamentos modernos é falta de mansidão. E parece que as pessoas têm mais paciência com os de fora e menos paciência com os de dentro. Se eu for na sua casa, no almoço, não precisa se preocupar porque o almoço já está seguro já hoje. Mas se eu for na sua casa, você servir um copo de suco de uva e aquela toalha branca sobre a mesa e eu derrubo o copo de suco de uva, o que vocês falarão para mim? Pastor, acontece, não tem problema, está tudo certo. Perdemos a toalha, mas está tudo bem. Fique tranquilo, pastor. Agora vai o esposo ou a esposa derrubar. Eu que sou um estranho, recebo acolhida. Agora os de perto parece que sofrem. O filho derrubar. Vai lavar a toalha com a boca. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. O mundo é injusto, eu sei, mas a justiça está nas mãos de Deus. Ter fome e sede de justiça é uma busca constante ao Senhor, que um dia fará justiça. Confie, de que Deus ajustará todas as coisas, mas muitas vezes nós queremos fazer justiça por nós mesmos. Uma coisa é o mal que te fizeram, e outra coisa é o que você faz com o mal que te fizeram, entendeu? Se Deus fosse fazer justiça do jeito que tem que fazer, você estava perdido e condenado. Você clamar por algo justo, é assumir que você é pecador e tem que morrer. Ora, no plano da salvação, você pega a sua morte porque é pecador e pecadora, e coloca sobre Jesus que é inocente. Ora, é justo isso? Não, não é. Então se não é justo, por que você está reclamando tanto? Pela justiça humana. O que importa é ter fome e sede da justiça que vem do céu. Deus me justifica e eu sou inocentado, da mesma forma que todos podem ser inocentados. Então bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Jesus fala na sequência, bem-aventurado os misericordiosos. Misericordioso é aquele que olha para o próximo com compaixão. E sentir a dor do outro às vezes parece ser tão difícil para nós. Sabe que às vezes até nas boas intenções espirituais nós podemos esquecer facilmente da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. São aqueles que olham para o outro não como competidores, mas outros que estão na mesma situação. O misericordioso é aquele que consegue se alegrar quando o outro se dá bem. O misericordioso é aquele que consegue ficar feliz quando a vaga não foi para ele, mas foi para alguém que precisava. Qual é o limite da graça? Na verdade, Paulo disse que o evangelho é loucura para quem não conhece. Estamos em tempos de julgamentos precipitados, onde pouco se estende a mão para quem cai. Precisamos levantar a nossa voz e oferecer perdão para quem precisa. Num tempo de escuridão, precisamos não amaldiçoar a escuridão, mas acender uma vela. Deus não quer santos justiceiros. Deus não quer santos atiradores de pedras. Mas Deus quer santos misericordiosos. Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. E pacificador é aquele que promove a paz. Quem está em Cristo não promove guerra. Vou repetir, quem está em Cristo não promove guerra. Será que a acusação que você faz para o outro e contra o outro é para esconder as mazelas do seu próprio eu?
Porque enquanto eu estou preocupado com o problema do outro, eu esqueço os meus problemas. Enquanto eu acuso o outro, talvez eu tenha um desencargo de consciência para os meus problemas. E a gente gosta de achar que o outro é mais pecador do que eu. Então, se o outro é mais pecador que eu estou melhor. Não, você não está melhor não. É engano. Mas Jesus disse também que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E o último ponto, o oitavo das bem-aventuranças. O que é perseguido por causa da justiça são aqueles cristãos que viverão a plenitude do Evangelho, a essência do que ele deixou, e porque eles vivem a essência do Evangelho, eles vão incomodar os que estão à volta. E o incômodo daqueles que vivem aquilo que Deus deixou é tão grande que eles passarão a ser perseguidos, odiados por causa do nome de Cristo. Como é que pode viver desse jeito? Os perseguidos por causa da justiça são aqueles que aprenderam a andar na contramão do mundo. São aqueles que estão vivendo nos tempos difíceis da história sem se corromper, sem se degenerar. Os que serão perseguidos por causa da justiça são aqueles que não se permitiram ser desconstruídos por aquilo que acontece no mundo à sua volta. Tem muita gente que se desconstrói por causa dos problemas, mas mantém a essência do que você é em Cristo Jesus. Ainda que os problemas batam à sua porta, ainda que o choro venha à sua casa, ainda que você não tenha resposta às suas orações, não se desconstrua pelas situações à sua volta, porque você não pode medir Deus por aquilo que você vê, simplesmente. Porque se a gente julga Deus ou mede Deus por aquilo que acontece na sua vida, nós estamos limitando a Deus. Porque quem é Deus quando você consegue um emprego? Deus é bom. E quem é Deus quando você perde o emprego? Deus é mau. Quem é Deus quando nasce um bebê? É bom. E quem é Deus quando morre alguém? Não, Deus é mau. Então você não pode julgar Deus por aquilo que acontece na sua vida, porque Deus transcende tudo isso. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que não se permitem serem mudados ou moldados pelas circunstâncias ou situações do mundo à nossa volta. Feliz é aquele que vive como Deus espera que se viva. Não espere o futuro para ser feliz, porque você pode viver hoje o que Jesus está dizendo para você. Eu já vi gente definhando numa cama com câncer, à beira da morte, com um sorriso no rosto. Jesus fala das bem-aventuranças, nos dá um mapa da felicidade, nos dá um mapa da essência de uma vida que vale a pena ser vivida. Aí chega no versículo 13, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Agora eu pergunto, vocês quem? Os bem-aventurados. Veja que está conectado. Jesus fala: bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados. Esses bem-aventurados, eles são o sal da terra. Sal da terra e luz do mundo são apenas os bem-aventurados. Se você não é bem-aventurado, você não é sal. Sal insípido, disse Jesus, não serve para mais nada senão ser pisado pelos homens. Precisamos aprender a depender menos de Deus por causa das bênçãos e depender dele mais por causa do amor. Ah, gente abençoada que pensa que não precisa mais de Deus. Tragédia. Você perdeu o sabor. Imagine um mundo onde cristãos como sal saem para mudar a história. Se nós somos bem-aventurados, seremos o sal. E se formos o sal, amigos, o evangelho será pregado muito rápido e Jesus vem. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso, eu te agradeço muito pela mensagem que vem da tua palavra, porque o Senhor fala ao nosso coração, porque o Senhor nos inspira, porque o Senhor nos transforma, porque o Senhor nos capacita. Pai, alcança-nos neste momento para que sejamos bem-aventurados, porque assim seremos o sal da terra, e porque assim o mundo reconhecerá que só Tu és Deus. Por isso volta logo, Pai. Ajuda-nos a sermos aquilo que o Senhor espera e quer de cada um. Queremos ser bem-aventurados e bem-aventuradas no Teu nome. Amém.